tudo bem aí? Oi, pessoal, tudo bem aí? Todo mundo bem? Todo mundo firme e forte aí nessa vida? Oi, Mirela, quanto tempo, que saudades, como está aí nas terras portuguesas? Adoro Portugal, minha segunda pátria. É muito legal. E aí, gente, como é que estamos aí? Entrando daqui a pouco mês de outubro, daqui a pouco a gente já está no fim do ano, como é que vocês estão? Eu também. Eu também quero ir aí, mas tá difícil, né? Tá difícil. Também quero ir para Portugal. Tem vários convites bacanas e a gente não está conseguindo muito sair do Brasil, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Mas, quem sabe, né? No começo do ano e tal. E a gente está esperando as pessoas entrarem, né? Espero que você esteja bem aí, Mirela. Tudo que você esteja feliz aí em Portugal. Um bom lugar para se estar. E a gente está repetindo essa live do tipo 1, porque aconteceu algum imprevisto e essa live caiu. E a gente não conseguiu deixar gravada no IGTV. Oi, Flavinha, chegou bem aí em BH? Depois de um fim de semana, a gente está tendo aqui o 4 Caminhos, estamos no 3º módulo. Então, é um treinamento que a gente gosta muito de fazer, as pessoas vão se beneficiando com ele, é um treinamento com Eneagrama, chama 4 Caminhos para a Evolução com Eneagrama. E a gente está repetindo a live do tipo 1, é isso que eu queria dizer. O tipo 1 não foi perfeita a live, a gente está aperfeiçoando ela como é, né, como tipo 1 gosta, e a gente já tem aí alguns convidados que a gente pediu para falar, entrando, né, fico feliz que as pessoas possam estar sempre contribuindo para esse trabalho, porque na verdade as pessoas do perfil é que são as especialistas. Nós damos assim uma prévia, sabe, de como as pessoas são, porque elas são assim. E aí a gente vai falar do tipo 1, né? E para falar do tipo 1, a gente tem que falar da motivação do tipo 1. E a motivação é aquilo que faz você ser esse tipo, é o que te motiva, é as ações que você toma, a forma como você pensa e sente e que determina o seu comportamento. E isso é muito importante, porque as características do nosso perfil de personalidade não necessariamente descrevem a nossa motivação. Motivação é aquilo que eu realmente faço o tempo todo, é o meu olhar, é o meu foco de atenção, é a minha visão de mundo. E é o que define o tipo no Eneagrama. E a motivação do tipo 1 é ser bom e correto. Mas ser bom e correto é a motivação de todo mundo, vocês vão dizer. É a motivação de todo mundo. Mas para o tipo 1, ser bom e correto é uma questão de sobrevivência. Se eu não for bom e correto 100% do tempo, a minha sobrevivência está ameaçada. Eu não me sinto digno de sobreviver adequadamente. Então, é muito sério isso, gente, é muito pesado. Oi, Mara, querida, que saudades da Mara, minha parceira em Maringá. Então, assim, extremamente pesado isso para um. Para um, assim, eu tenho que fazer tudo sempre certo, mas é sempre, não é quase sempre.
Se eu não faço sempre, parece que eu não fiz aquilo. São questões de integridade, ser íntegro e comprometido ao que se propõe fazer. Então, se as pessoas esperam que eu faça aquele trabalho, eu vou fazer e muito bem feito. E nada pode sair errado ou imperfeito, dentro, obviamente, dos meus critérios e padrões éticos e de qualidade. Então, eu tenho sempre que estar à altura desses altos padrões éticos e de qualidade. Sempre. 100% do tempo. E isso é cansativo, exaustivo para o tipo 1. Ser responsável. Então, se algo dá errado, parece que eu fui irresponsável. É essa a leitura do tipo 1 com ele mesmo. Então, ele se autoflagela, se pune, é pesado, é doloroso para ele. O que mais deixa o tipo 1 tenso, por exemplo, é não ser capaz de silenciar o seu crítico interno. Ele tem um crítico interno que fica o tempo todo, mas será? Você fez certo? Você não devia ter feito de outro jeito? Por que você fez assim? Mas não era melhor ter feito assado? Então, assim, é o tempo todo isso, né? E isso irrita, isso estressa. E aí as pessoas parece que não correspondem àquilo que o tipo 1 espera. Elas não fazem tão bem feito. Elas não prestaram atenção no que tinha que ser feito e entregaram adequadamente, dentro dos critérios do tipo 1. Então, o tempo todo ele está ressentido com as pessoas. E assim, ele não consegue deixar de lado esses ressentimentos, aquilo fica ruminando dentro dele, né? E tem uma tensão associada, né, a esses ressentimentos, né? Parece que tem erros demais para corrigir, parece que tem um número demasiado de coisas certas a se fazer, extremamente cansativo. Outra coisa que deixa ele muito tenso é se sentir sobrecarregado pela própria consciência e pelo esse senso de responsabilidade pessoal. Eu sou responsável. Se meus filhos não forem bem na escola, eu sou responsável. Se eles não forem bons alunos ou boas pessoas, eu sou responsável. Óbvio que os pais têm uma parcela grande de responsabilidade com os filhos, porque eles que orientam, educam, criam, mas é quase assim, eles têm que ser pessoas perfeitas dentro da minha concepção de perfeição. E aí a gente imagina que os filhos, as pessoas, principalmente os filhos, vão ter tipos de personalidade diferentes, vão ter outras motivações, que não seja ser bom e correto o tempo todo. Ser criticado injustamente. Aí é difícil para o tipo 1. Assim, se você criticar ele, assim, tanto que nas empresas, quando a gente vai dar consultoria, a gente fala assim, não critique o tipo 1. Por quê? Porque ele já se criticou, já pegou chicote, já se bateu, já se autoflagelou, já pôs o silício lá, já praticou autotortura. Então, não critique o tipo 1. Se você criticá-lo, você vai ver uma fera saindo de lá de dentro e justificando piamente e com muita raiva. Aliás, né, com ódio, né, que é uma coisa da ira, né, a raiva que é uma ira, algo que fica, né, ruminante dentro dele, né, é a falta de ética, indignação, sabe, são coisas que vão, é como se fosse um estômago que fica sendo torcido dentro dele. E aí a gente está aqui para falar, na verdade, dos subtipos, né?
Por isso que eu chamei alguns convidados. A gente sempre tem uma dificuldade de trazer um social para esse trabalho. E vocês vão entender por quê. Aliás, eu vou começar pelo um social aqui. Vou mostrar aqui para vocês uma telinha. Então, um social é aquele que a gente fala que ele é inadaptável a qualquer grupo. Porque social, a gente lembra do quê? Grupos, ok? Só que esse ele não é o sociável, ele gosta de grupos específicos, onde ele, tipo um social, ele, junto com o grupo, ele escreve as regras, ele cria o estatuto do grupo, contendo todas as normas e leis que precisam ser respeitadas e seguidas por todos os membros do grupo. Então, aí quando a gente fala o meu jeito é o certo, é o nosso jeito é o certo, é o jeito do grupo, mas como eu participei, escrevi sobre as regras que eu acredito que devem ser seguidas, sejam elas regras morais, regras de conduta, regras de convivência, enfim, eu não aceito que ninguém haja diferente daquelas regras. Então eu fico monitorando o grupo. Por que eu não me adapto a qualquer grupo? Porque não fui eu que escrevi as regras. Se não sou eu, um social, que escrevi as regras daquele grupo, parece que não é meu grupo. Eu não me adapto a ele. Por isso que a gente dá o nome de inadaptabilidade. Também eles parecem assim, agir como professores, advogados, pregadores morais. A gente às vezes vê sacerdotes, até políticos, né, no social. Porque eles têm as questões sociais, as regras e procedimentos legais de como esse grupo tem que funcionar. Exatamente, Nelita e Nelita querida, o meu grupo, exato, esse é meu grupo, porque eu ajudei ele a criar. Então, nós seguimos piamente essas leis e ele monitora todas as pessoas do grupo, e quando alguém não cumpre com alguma regra, ele pega o estatuto e grifa lá qual foi a regra comprometida. Ele também é aquele tipo, né, que tem maior foco em erros, como, por exemplo, erros de gramática, de soletragem. Ele que vai parar e falar assim, não é assim que se fala. Né? Tem até uma cena aí com esse personagem que ele está dizendo exatamente isso. Não é assim que se fala, o jeito certo de se falar é tal. Eles têm uma necessidade de superioridade, tipo, eles se colocam numa posição, eu e meu grupo somos perfeitos e vocês, todos os outros, não são perfeitos. Por isso essa questão da inadaptabilidade. E aí eu falei do social porque justamente a gente não consegue não consegui nenhum aluno ou nenhum participante para falar de um social. A gente tinha até mas ele falou, mas o meu grupo não quer que eu participe desse outro grupo que é o seu. E aí a gente não conseguiu trazer essa pessoa. Mas não tem problema, é assim mesmo, né? A gente tem que entender as dificuldades das pessoas. E aí a gente vai falar de uma autopreservação. E aí eu vou chamar aqui uma querida, que é a Ju, para falar de uma autopreservação e quem sabe vocês consigam entender um pouco mais a diferença entre eles, tá?
Um social, por motivos diferentes, se parecendo com 5, autopreservação. Perfeito, Nelita, é isso mesmo, motivos diferentes. O 5, autopreservação, por uma questão de não se expor, não se sentir bem em fazer isso, né? Não gostar de sair do seu castelo. E o 1, social, por conta de pertencer a algum grupo e se não está no estatuto desse grupo, que ele pode participar de outro grupo, pode, ou então que ele esteja inserido nas regras desse grupo, né, que está pedindo a sua adesão, ele também não aparece. Tá? Então vamos lá, vou chamar a Ju aqui, deixa eu procurar a Ju. Eu lembrei que ela entrou uma das primeiras que entrou. Eu vou pedir para a Ju, pedir para também a doutora Juliana, o doutor Eloy. E o Eloy, ele está assistindo uma aula importante para ele. Ju, não estou vendo você aqui. Transmitir ao vivo. Estou aguardando a Ju entrar, a doutora Juliana, uma querida, que vai nos ajudar aqui com autopreservação. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? Tudo jóia. Muito obrigada, viu, por repetir a live do tipo 1. Aqui a gente deixa elas gravadas no IGTV, vai para o YouTube depois, e aí a gente perdeu, você lembra disso, né? Sim. Que ela caiu do nada, né? Então aí a gente... Perfeito agora, né? Isso. E também naquele momento, eu lembro que a Ju, ela estava um pouco com dúvida, né? Tinha um pouco de dúvida se ela era autopreservação e 1 a 1, ou 1 a 1, né? Exatamente. E aí eu acho que você tirou essa dúvida, né? Eu vou só dar aquela préviazinha aqui. Manda ver. E a gente tem o nosso personagem aqui, do autopreservação, Bob Esponja, né? Cabeça quadrada, né? Nada, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com o tipo 1, né? Então, assim, Perfeição, simetria, né? exato, é simétrica até. Tem uma coisa do autocontrole, a importância da gente ver a diferença do autopreservação com os demais, essa questão do autocontrole. Ele quer ter tanto autocontrole sobre ele mesmo, que ele acaba não tendo controle. Né? E quando ele fica com muito medo e ansiedade por achar que não está conseguindo ser bom e correto, do jeito que as pessoas esperam, ele reage muito abruptamente, às vezes. Não é sempre, mas tem um momento que esse medo e ansiedade fica insuportável dentro dele, de achar que não está sendo bom, correto o suficiente, dentro dos critérios dele, obviamente, que aí ele extravasa, e aí também sem autocontrole. O Naranjo diz que ele tem uma paixão por preocupar-se, ele está sempre preocupado, parece que ele gosta, é a paixão dele. Né? Se eu não tiver uma preocupaçãozinha, o que vai ser da minha vida? Né? É o verdadeiro perfeccionista, né? Porque ele está sempre muito atento, assim, o olhar dele vai muito para o que está errado mesmo. Então, alguma coisa que está fora do lugar, alguma coisa que as crianças bagunçaram, não é tranquilo para ele, aquele estado das coisas que não estão harmonicamente corretas do jeito que ele espera. Né? E eu gosto de colocar essa palavra harmonicamente, por quê? Porque para o tipo 1 autopreservação, as coisas estarem no lugar traz harmonia. Né? E castigam-se muito, o suficiente para sentir dor,
por não se trabalharem duramente para serem perfeitos. Olha só. Então, eles é o autoflagelo o tempo todo, né? E aí eu vou pedir, então, para a Ju comentar isso, também era legal você perceber, falar para a gente como é que você percebeu quando você se viu autopreservação e não um a um. A gente tem os três, né? Todo mundo Sim. sabe disso, mas um é dominante, fica reprimido. Como é que você começou a perceber isso, né? Essa diferença? Sim. Então, o que me chamou mais atenção é a questão da ansiedade e preocupação, assim, meio que constantes, né? Uhum, A questão de não achar que ele é merecedor das coisas darem tudo certo. Então ele fica meio esperando que alguma coisa vai dar errado, né? uhum, E essa sensação acaba trazendo uma inquietude, assim, né? uhum, E o que me chamou bastante atenção foi isso, a paixão da ira desencadeada quando as suas necessidades básicas não são atendidas, né? E aí ele fica com raiva de si mesmo por não ser uhum, perfeito. E aí se pune, né? Então, assim, não tenho problema de ficar com fome, de não dormir, mas assim, me incomodam essas coisas, né? Mas assim, a questão da ansiedade foi o que me fez ver que, na verdade, eu sou autopreservação e não um a um, né? Porque a questão do aperfeiçoamento do outro, que é o que tinha talvez me pego um a um, é do um, uhum. né? Isso, é de Aperfeiçoar todo isso. coisas, enfim, querer que as coisas fiquem harmoniosamente colocadas, né? Então, Uhum, um a um, assim, que é uma coisa que eu não tenho muito, a questão da competição, que eu acho que é meio uhum, um a um, né? uhum, Então, eu não tenho muita preocupação de competir e ser a melhor, né? Eu tenho a preocupação de fazer o meu melhor, né? Então, foi essa questão da ansiedade, assim, que me fez ansiedade e preocupação, né? Ver que alguma coisa vai dar errado e achar que eu não mereço que dê tudo certo. Então, uhum, a questão da raiva, né? Da raiva contra mim mesmo, vamos dizer. O que me levou a estudar e a procurar autoconhecimento foi desenvolvimento de alergias, de alopécia por fatores autoimunes, né? Por que, que eu uhum, não estou querendo reconhecer meu tecido como sendo meu e estou desenvolvendo doença autoimune? E uhum, e por aí que eu fui buscar autoconhecimento e descobri que eu mesmo sinto raiva de mim e talvez por isso desenvolva algumas patologias, né, que não precisam se eu conseguir tratar e manejar essa raiva e canalizar para outras coisas, né? Então, e também assim, eu tenho dois filhos e quando eles começaram a ter idade de 6, 5, 6 e começaram a ter mais opinião, discutir, argumentar, né? A questão da dificuldade de manter o controle, né? sim, Gerou muitos movimentos para o autoconhecimento, no sentido de não é possível não ter controle, né? uhum, sim, Então, foi por aí que eu fui buscar, né? E sim, como você falou, todos são diferentes, né? Eu tenho um tipo 4 e uma provável tipo 8, então a gente tem que se trabalhar para poder aceitar as coisas como elas são, né? E de uma forma mais natural, ver que as coisas são perfeitas como elas são, né? A tal da sacralidade, né? Que falta para o tipo 1, né? sim, Então, mas por isso, assim, preocupação e ansiedade, né? E querer manter as coisas sob controle, né? E raiva gerando doença autoimune, né? Então, por aí certo.
que eu me identifiquei, né? Olha, o negocinho tá Sim. caindo. E, então, do social que você falou, eu, assim, algumas coisas, a gente, às vezes, tem a opinião... o meu social é reprimido, né? Ah, tá. Mas a questão que faz muito sentido, assim, pro tipo, às vezes, não ver com crítica, mas, sim, bom, essas ideias não combinam comigo, eu não consigo me adaptar e compartilhar das ideias do grupo. Eu prefiro me retirar, né? Ah, interessante, é isso mesmo. Então, a questão de, Não às vezes, aguenta ficar no grupo quando as ideias não não é batem? que aguenta, mas, assim, vai dando uma raiva, sabe? Ah, entendi, Vai dando uma entendi. raiva, tipo, às vezes, assim, hoje em dia, com todos os trabalhos e tal, eu consigo me colocar, e se eu não estou sentindo que é aquilo, eu consigo, né, pôr a minha Uhum, opinião ou avaliar, né? Mas uhum, quando eu era mais jovem, eu simplesmente saía, né? Não me sentia adequada, me sentia um ET, vamos dizer assim, né? E, enfim, essa questão das minhas regras, né, dos meus conceitos, né, tá certo sim. para mim, o tem que ter, né, tem que ser, por quê, né? Porque é a minha percepção, né, certo, né? E quando hoje você tem a sua estrutura de trabalho, e tal, né, Ju? Mas em algum momento você teve que trabalhar em equipe, né? Por ser médica, né? Tem muitos trabalhos em equipe, até discussão de caso, coisa que vale, né? Pelo menos acho que na residência, coisa assim. E Sim, como é sim, que você percebia essa questão do social, né? Nesses grupos que, né, tinham que participar, não tinha muita escolha, né? eu nunca tive muito problema, assim, né, das discussões e tudo, porque eu acho que o meio médico é meio cri-cri, assim, né? Então, é Uhum, tudo meio... certo. Então, nunca tive problema, assim, de aceitar uma verdade do outro, até porque na medicina tem muitas verdades, né? E que uma hora é verdade, outra hora não é, enfim. Uhum, Então, verdade. você acaba se adaptando no seu trabalho, né? Uhum, uhum, Mas às vezes você ficava rezando para terminar tal estágio, né? Porque, enfim, é, não é compatível com o que você acha, você fica com raiva. E aí você engole a uhum, raiva, né? certo. Não explode, não. Enfim, então você acaba engolindo a raiva, né? E com os mais próximos, você nervosinho, vamos dizer, né? Então, Certo. E assim, uma coisa que a gente percebe claramente numa autopreservação é uma questão de ter um olhar mais focado no erro, de chegar no ambiente e ver o que está errado muito rapidamente. E às vezes até ser a primeira fala dele, principalmente em ambientes conhecidos, sobre o que está errado. Isso acontece com você, Ju? Porque a ai, gente vê acontece. bastante nos outros. Uhum, Acontece muito, inclusive, eu tenho que me policiar para tipo falar de uma forma não ofensiva às vezes, né? Então, tive muito treinamento com as minhas funcionárias, né? De tipo falar de uma forma que a pessoa não se chateie, não se magoe, mas faça o que você quer do jeito que você quer, né? Mas eu costumo ter um olhar assim bem para o erro, né? Pode estar tudo perfeito, mas tem uma coisinha que não tá, você já põe o olho ali, né? E hoje, assim, que nem o Bob Esponja, o otimista, né? uhum, Eu procuro trabalhar isso, né? Ver o lado, ver o que tá uhum. bom, né? E diminuir o peso do que tá ruim. Mas é uma coisa que a gente tem a tendência a criticar, né?
apontar o uhum. dedo, tipo, não é assim, né? É assado, né? Mas por que que é assado? Enfim, é o que eu acho, né? Então, acaba que às vezes você tem que se policiar para não, né, É, ficar eu não sei se você concorda, Ju, mas eu percebo claramente que um evolui bastante quando ele começa a colocar um valor em cima de outro. Por exemplo, então, ele chega em casa e está tudo meio bagunçado, assim, as crianças fizeram bagunça, deixaram todos os brinquedos espalhados, tal. Então, para o olhar do um, aquilo não está correto. Já brincaram, tinham que ter guardado, enfim. Mas ele começa a colocar aquilo que é sagrado em cima desse valor. Um tem um valor harmoniosamente correto, tudo harmoniosamente colocado no lugar, e tem um valor, as crianças estão felizes, elas estão brincando, elas estão, né, se sentindo bem, né? Então, esse valor, o valor né, dessa harmonia enquanto ambiente, né, enquanto ambiente das pessoas, o sentimento das pessoas é colocado acima do valor sim, organização, limpeza, métodos, enfim. Faz sentido para é verdade, você? com certeza, com certeza. Acho que, nossa, tá travando aqui um pouco. Está travando um pouco a sua internet. Acontece. Oi? Tá tudo bem, dá para ouvir, Agora, Ju. Tá um pouco travando o seu vídeo, mas tudo bem. dá para ouvir? Dá. Deu uma travada aqui. Caiu a internet É. hoje, então tudo. Isso que você falou, você me ensinou isso, né? E hoje Uhum, eu tento colocar mais peso no que está bom, né? uhum, Mas, assim, há uns anos atrás, me incomodava muito bagunça, uhum, mas depois que você é uhum, mãe, você acaba tendo que se adaptar, né? E a uhum. importância agora é eles estarem bem, né? Independente se Sim, o sofá está sim, fora do lugar ou não, enfim. Então, é bem isso mesmo. Mas a questão também do bem-estar deles, às vezes você fica. Eu ficava muito ansiosa por a questão de não. Assim, trabalho e maternidade, né? Todas as mulheres que trabalham, acho uhum, que têm filhos, sim, passam por isso, né? uhum, Então, para mim foi um desafio muito grande trabalhar menos para ficar mais com eles, né? uhum, E porque eu fui treinada para trabalhar full time, né? Plantão, atender, e enfim. E quando eu tive filhos, eu vi a necessidade de ficar mais perto deles, né? Mais tempo. uhum, E foi um desafio grande, porque, tipo, no consultório eu sei fazer as coisas, né? Ser mãe uhum, não é tão sim, fácil assim, né? é, Então foi um desafio de enfrentar o que eu não sabia, em detrimento de não seguir o que eu fui treinada, né? Então sim, é aquela coisa de estar se culpando por não estar trabalhando o suficiente que ele acha que sim, deveria, né? exato. Se culpa, E né, por isso, né? se culpa Uhum, muito. uhum, A uhum, questão que você falou também da dificuldade de receber crítica é bem real, assim, porque a gente já se critica tanto, já se exato. analisa, se pune tanto, que no momento que alguém vem e critica mais, Sim, parece que está te sim, empurrando, assim, para é, a raiva total, né? Aí você explode, fica sim, reativo, né? Você já dá a resposta antes de receber a crítica, né? Então, certo. meio confunde um pouco com seis Isso, contrafóbico, né? Pelo isso mecanismo mesmo. de formação reativa. Você já dá Uhum, a resposta antes de receber a uhum, crítica, né? E a questão perfeito. da ansiedade confunde também muito com os seis, né? É isso O aí, medo e autopreocupação. ansiedade. Mas não é medo,
preocupação das coisas não estarem certas, né? Aí entra a questão da motivação, mas confunde bastante, né? A questão com o 6 e com o 3, né? Com o 6, a preocupação e a ansiedade, e com o 3, a questão de não ser perfeito, né? Mas não é ser o melhor, é ser perfeito, né? Isso mesmo. Aí é o medo de não ser perfeito. Como é que eu vou Isso. dar conta de descobrir que eu não sou perfeito? E aceitar, né, que eu também não Uhum. sou perfeito, né? Isso. Aí entra a serenidade, Senhor, me concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, inclusive eu mesmo, né? Eu sou assim, eu tenho essa forma de ser, pensar, né? E vou errar, e vou ser imperfeito também, né? E tudo bem, né? É isso aí. O difícil é sair de um padrão, né, pré-estabelecido, né, gente? É como se um levasse tanto tempo, né, para adequar o padrão correto e de repente, como é que eu tenho que mudar de padrão? Como assim? Né? Sim. Não foi nada fácil chegar nesse padrão do que é correto, do que é certo. Como é que eu vou mudar agora? Vocês querem que eu mudo agora? Então, e infelizmente a vida vai, felizmente, né? Aliás, a vida vai trazendo demandas e filhos, né? São as grandes Sim. demandas, né? Que vão fazendo a gente mudar, né? Tá Amém, bom, Ju. né, Mari? Eu agradeço muito, Ju, a sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. Seu vídeo está um pouco cortando, mas a maior parte deu para ouvir, tá? Muito obrigada, tá? Tá Um beijo bom. grande. Beijo. Tchau, tchau. Tá. E aí, gente, eu vou continuar aqui falando com vocês, vou ver se. Ixi. Não sei se vocês estão ouvindo, porque a internet agora até aqui está falhando. Então, eu vou continuar com vocês e vou ver se meu amigo aí, o doutor Eloy, se ele está podendo dar uma palhinha aqui para a gente, tá? Ele estava assistindo uma aula importante para ele e, e eu não sei se ele vai poder falar agora, vou esperar ele se manifestar por aí, né? É, então, assim, então vou falando aqui, enquanto eu espero o Eloy aparecer, vou falando aqui sobre o tipo 1 a 1. Então, a gente está vendo aqui o mestre Shifu, o doutor Eloy aí, já está por aí, né? Então, vou chamar ele aqui. Posso te chamar, Eloy? Vou te atrapalhar muito se eu te chamar? Dá um ok se eu puder te chamar. Então, mestre Shifu, vocês lembram do desenho do Kung Fu Panda? Né? A gente faz sempre umas referências aos desenhos, aos personagens infantis, porque para, né, não colocar pessoas, né, e colocar personagens. É como se esses tipos fossem todos personagens, né? E aí, uma das coisas que é bem interessante no tipo 1 a 1 é que eles são os perfeitos reformadores, né? Eles querem ter um relacionamento impecável, não só com o parceiro, mas com todas as pessoas. Seja com parceiro de trabalho, seja com um par, eles nutrem altas expectativas em relação ao parceiro, seja ele qual for. Se for um parceiro amoroso, obviamente, mas essa pessoa tem que ser perfeita para estar do lado deles, né? Tem uma coisa assim muito diferente no tipo 1 a 1, que é essa raiva, né? Eles vivem na raiva, que é a ira, né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter essa pessoa, eles têm um desejo, é uma raiva que potencializa todo o desejo. E é difícil as pessoas entenderem, por isso eles são tão
vorazes em algumas situações, tanto para conseguir o que querem, quanto nos relacionamentos, né? Vou chamar aqui o Eloy, que está fazendo um grande favor para a gente de participar aqui, da mesma forma que a Juliana fez, né? São pessoas maravilhosas. Oi, Eloy, tudo bem, querida? Oi, Maia, tudo jóia aí? Desculpa te atrapalhar aí na sua aula. Não, a parte mais importante já foi aqui. Ah, que bom que deu para você entrar. É, o tipo 1 a 1, ele difere bastante dos outros dois, por conta principalmente que ele tem essa fascinação, esse desejo, né, por ter as coisas. Por exemplo, ele se interessa por um conhecimento, ele vai a fundo, ele tem interesse numa pessoa, ele entra num aspecto de desejo, né? Então, e tem essa raiva potencializada, diferente de um autopreservação, que é mais medo e ansiedade, um social que essa ira fica contida, mas entregue, direcionada a um monitoramento, e um social tem essa coisa do desejo, que as coisas sejam perfeitas. Então, queria que, se você pudesse, né, você tem bastante conhecimento nisso, né, além de ser um especialista, falasse um pouquinho para a gente, assim, o que você vê de diferença, enfim, entre você e os outros. De fato, eu acho que o maior diferencial assim, é a competitividade. É Perfeito. bastante importante a competitividade. E essa questão de ir a fundo naquilo que eu quero, naquilo que eu tenho interesse também é bastante importante. Ao passo que quando os outros querem me aperfeiçoar, eu tenho uma tendência a negar, entendeu? Uhum. Então isso Ah, para mim tá. é muito conflitante porque de certo modo eu já tenho a minha autocrítica, né? Então os meus parâmetros do que é certo e o que é errado são muito pessoais, né? Então tem toda essa questão que é bastante importante no 1 a 1. E a autocobrança, como todos os tipos, é bastante forte. E Uhum. tem sempre essa questão de ver o defeito do outro, né? Então, a gente sempre está enxergando Uhum. o que tem de errado no outro, Uhum. que é Sim. bastante. E acha bastante coisa, né? E acha. Sempre acha bastante Uhum. coisa, né? Sim, sim. Afinal Uhum. de contas, ninguém é perfeito. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente, ninguém é perfeito. Então, tem muito essa questão de sempre no defeito do outro, que eu acho que é algo que muitas vezes incomoda muito, às vezes quem está à volta ou quem convive com a gente, né? Uhum. Então, isso é algo que a gente tem que se policiar para ter a medida correta, né? Eu acho que ter a medida correta é um exercício muito importante do um Uhum. a um. E você acha que se ele pensar na medida correta, ele também não entra num padrão, assim, de ficar sempre se monitorando se está na medida correta, enfim. Eu acho que eu acho que tem um padrão, mas esse padrão ele depende mais de coisas do inconsciente, sabe? Se Uhum, você sim. tem um hábito como a gente às vezes tem um hábito de autocrítica e de aperfeiçoamento também pessoal, que é uma questão do 1 a 1, Uhum, e você sai dos seus padrões inconscientes, você tem uma tendência evolutiva muito grande. sim, perfeito. Uhum, Então, essa questão de ouvir uma voz interior ou de você criticar aquilo que provavelmente está errado em si mesmo, uhum, eu acho que é um dado bem positivo, assim, que faz a uhum, gente evoluir às vezes de maneira até mais rápida que alguém que não consegue enxergar
o próprio defeito, né? Se por um lado tem um fator negativo, que é enxergar o defeito do outro, por outro lado tem um fator positivo também, que é o ressentimento quanto ao seu próprio defeito, né? Ou quanto àquilo que pode estar errado. E, de certo modo, isso, ao longo do tempo, te leva a uma evolução ao que é para ser mais leve, né? Que é algo que de fato traz a serenidade aí para um. Então, eu acho importante essa crítica dos padrões, sabe? Os padrões que às vezes o inconsciente imprime na gente. Então, qualquer ser humano faz isso, né? Qualquer tipo. Qualquer tipo, é verdade. Nenhum tipo. Eu falo, é uma coisa que eu discuto muito até com a minha esposa, né? Que nenhum tipo é melhor que o outro, né? O pior tipo é aquele que não se aperfeiçoa. É verdade. Então, se a gente fosse pegar uma crítica positiva a um, a crítica de si mesma, ela não deixa de ser algo positivo. Não é algo negativo a crítica de si mesmo. Sim, é ruim quando ela se torna uma autoflagelação. É ruim quando ela é uma flagelação. Como tudo é Em demasia, né? Como tudo é um equilíbrio, né? Alguém está perguntando que tipo é sua esposa, Eloy? Ela é um 6 autopreservação. Mas E aí tem... ela é a sombra, né, do 1, né? É a sombra do 1. Eles ficam, às vezes, num grau de exigência, mas cada um no seu grau de exigência, né? Cada um no seu grau. E no seu motivo, né? Isso, na sua motivação da exigência. Uma coisa que você falou, que eu acho bacana e que talvez a gente você possa nos ajudar a entender melhor, é assim, por exemplo, você também já passou por situações que pessoas queriam te aperfeiçoar. Por exemplo, você já foi aluno, né? Como médico, já foi residente, enfim, né? Já passou por essas situações. O que eu percebo, Eloy, é que às vezes a gente tem uma dificuldade em fazer uma crítica para o tipo 1. A crítica tem que ser construtiva e precisa estar fundamentada, e o primeiro passo é não criticar, e sim colocar que ele poderia ter feito de uma outra maneira. Mas o que eu quero perguntar, na verdade, é o seguinte: se você fosse dizer para as pessoas como elas podem aperfeiçoar um tipo 1, aperfeiçoar não no sentido do aperfeiçoar como tipo 1, mas no sentido de um gestor que tem que desenvolver um funcionário, ou então de um aluno, né, que vai ter erros e precisa ser corrigido. Você acha melhor confiar que o tipo 1 vai fazer o melhor e não criticá-lo? Ou você acha que é importante a crítica, só que desde que ela seja bem colocada? Eu acho que a crítica bem colocada é melhor do que a crítica não feita. Eu tenho essa opinião e é isso que eu tomo como uma verdade para mim. E eu acho que a crítica bem colocada é melhor que a não feita. O que jamais aceita é a crítica agressiva, né? Porque isso gera uma agressividade em dobro em relação à personalidade dele. Então, não cabe não haver a crítica, porque de fato é o caminho para o aperfeiçoamento, né? Então não tem outra possibilidade que não. A crítica não feita é pior do que a crítica que não foi feita. Pelo menos, isso, né? eu acho que é melhor a crítica que dói do que a crítica não feita. No entanto, ela tem que ser feita na medida correta, eu acredito, né? Sim. E Porque, também queira ou não, há várias verdades, né? E há vários pontos de vista sobre um determinado assunto.
sim. Então não E, tem como você ser tão linear assim. A vida não é tão linear assim, né? é verdade. E a crítica injusta, como é que você reage? É, normalmente com ódio, né? Com raiva. Vem a ira, né? É Como algo assim? complicado, é uma situação muito complicada. Uma situação muito Assim, isso é complicada. comum na sua vida, essas críticas? Às vezes as pessoas criticam injustamente umas às outras, né? É comum porque eu vivo num ambiente muito competitivo, né? Ah, tá. E às vezes, quando você vive num ambiente competitivo, você tem a crítica que é a crítica competitiva e não a crítica construtiva, né? É a crítica competitiva, de certo modo, se você não sabe lidar muito bem com aquilo, se você não sabe ter leveza com aquilo, Uhum, você sofre de fato. uhum. Então é importante ter leveza com a... É separar, isso não me É, pertence, isso é do outro, exatamente, entendi. exatamente, Isso é interessante, você exatamente. está falando. Separar, né? Eu me conheço, eu sei onde Exato, é meu erro, isso não é meu, né? exato. E eu Aí, acredito também que quando você sabe, você conhece questões inconscientes suas, você eventualmente tem a visão elíptica sobre a inconsciência do outro, né? Então isso isso, dá uma certa serenidade com a tua visão, né? De vida, sim, né? Que isso sim. de fato vai mudar, né? Uhum, Então, eu acho que perfeito, muito legal. esse dado é importante. Mas Isso, de certo modo, é um exercício constante, é um, é um, um estado difícil de ser atingido, né? sim. E aí isso traz serenidade também, né? Se você pensar, de repente, isso não é meu, isso é do outro, e aí eu Exato. não fico tão com tanta raiva, com tanta ira daquilo. Talvez hajam melhores maneiras de você mudar uma situação do que batendo de frente com ela, né? Sim, sim. Que é a ideia divina de fato é ação certa com humildade É, e exato, serenidade. serenidade, né? É verdade. Mas não é fácil, de fato não é fácil. Até a Ju está colocando aqui, né? Eu brinco que a Ju é a versão feminina do Eloy, né? E o Eloy é a versão masculina. É ter conhecimento dos padrões repetitivos nos dá serenidade, né? É isso, né? Ter consciência de que eu repito padrões, onde eu caio, né? No lugar que eu caio sempre, né? Que me derrubam, né? As Sim, pessoas me pegam nesse lugar, então eu começo a não repetir esse padrão, isso traz serenidade, né? exato, exato. A Ju falou que também prefere a crítica. Qual a maneira melhor de fazer uma crítica para vocês? Com a razão, Tá. Fundamentada. com a razão fundamentada. Uhum. Certo. Ainda assim, aquela crítica te traz um desconforto, ainda assim ou não? Com certeza. Tá. Os meninos estão aí fazendo bagunça, Então, deixa eles fazendo bagunça. então, Fica normal, mais, né? fica mais legal a live do tipo 1, quando as Fica, coisas não são perfeitas. fica mais leve. Não, mas Mas é leve. perfeito, isso é o dia a dia, né? Não tem jeito. Exato. E criança tem energia, né? Quer correr para lá e para cá, né? Com certeza. Né? Ainda mais deve ser desafiante. Vou passar aqui atrás do meu pai. Não, eles estão quase subindo na cadeira aqui. Né? Depois mostra eles aí, Eloy, para gente, os seus filhos lindos. Então, né, aí. E a Ju também colocou que às vezes o tipo um gosta de sofrer mesmo, então tudo bem ele receber a crítica.
Faz sentido para você? Depende da maturidade dele, né? Ah, Numa verdade. maturidade, É verdade. Não é aí todo entra mundo, no, né? entra nas questões do prazer, e aí você não quer Uhum, fugir daquilo que de fato é importante. uhum, sim. É, a Ju também está colocando que ela fica buscando, em geral, onde é que ela errou. Quando ela recebe ou percebe que errou, percebe uma crítica das pessoas. Isso acontece com você também? Com certeza, sem sombra de dúvida. Isso é terrível, Uhum. é terrível. E causa o que em vocês? É esse sofrimento? O difícil é lidar com aquele sentimento como se fosse um sentimento de sou o pior do mundo, entendeu? Ah, perfeito. Que é Uhum, aquela sensação uhum. da idealização, entendeu? Isso é Sim, difícil. da idealização, Então, né? A exato, idealização da perfeição, né? E aí eu não sou exato, perfeito. Aliás, ao exato, contrário, eu sou o pior, né? Do mundo. exato, exatamente. É, alguém falou e também vai buscar estratégias para não errar de novo. Isso é o caminho normal. Uhum, tá. Isso é o caminho normal, Uhum, sem uhum. sombra de dúvida. Alguém colocou que faz uma punição interna quando erra. Com certeza, sem sombra de dúvida. E o que, que seria para você essa punição interna? Isso é como se fosse um policial de o que poderia ter sido diferente a todo momento, entendeu? Tá? É a crítica, a própria É a crítica. crítica, exato. Tá, entendi. Isso é um dado, é bastante difícil lidar com isso. Uhum. E pior são os outros perceberem que errei. Alguém está colocando aqui um tipo 1 a 1. Se os outros percebem que você errou, aí isso é a morte, ela colocou essa De pessoa. fato, isso é terrível. O problema é Uhum, você querer reparar esse erro com uhum. alguma situação que pode não ser a melhor para reparar o erro naquele momento. Então você tem que ter serenidade também para aceitar o erro, né? Isso é Serenidade para difícil. aceitar o erro, é. Mas assim, é muito interessante, né? A gente vê pessoas, tem várias pessoas do tipo 1 que se trabalham, né? E é muito interessante ver o nível de maturidade, consciência que elas vão adquirindo, que é assim, que leva a um estado de perfeição, na minha opinião, né? Porque assim, é bonito ver você, a Ju, né? Tem a Érica, tem outras pessoas aí na live que se trabalham e vão tentando buscar realmente não serem perfeitas, mas serem melhores para si mesmas, né? Com É muito, certeza, é muito bacana ver isso, né? Eu acho que com contribui certeza. muito para vocês, primeiramente, né? Mas para toda a humanidade, né? Todos os seus Sim, filhos, para os relacionamentos, né? sim. É É que você sai muito. daquele estado de chatice também, né? Certo. Do Não tem crítico, né? jeito, exatamente. Entendi. Eloy, muito obrigada, viu? Desculpa te atrapalhar aí quando você estava assistindo a sua aula. Não, prazer, Mari. Obrigada pela sua participação, ajuda muito as pessoas, né? E, e de coração, muito grata por você participar, estar aqui com a Obrigado, Mari. gente, tá? Um beijo aí. E um beijo grande. E Até obrigada a mais. todos, obrigada. Obrigada a todos por participarem aqui da live. Semana que vem a gente começa a live sobre asas, tá, gente? Semana que vem eu vou começar a falar de asas. E é muito importante. Asas são habilidades que a gente pega dos tipos vizinhos. E a gente às vezes não dá muita importância para as asas, mas são extremamente importantes para o nosso autodesenvolvimento. Então, semana que vem, segunda-feira, 8h30, sempre esse horário, esse canal aqui
do Instagram, a gente tem live sobre asas, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Um beijo grande para vocês.